Sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do podcast Família na Mesa. Eu estou aqui do lado da minha esposa Joy e a gente está muito feliz de receber você. Queremos pedir para você já chegar, ficar à vontade. Se você é novo aqui no canal, lembra de se inscrever. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar. Enquanto a gente tiver essa conversa, usa essa oportunidade aqui dos comentários para você dizer aquilo que você tem mais te destacado, aquilo que você aprendeu ou alguma coisa que você chamou a sua atenção. A gente vai ficar muito feliz de ver a sua interação. Nós realmente acreditamos no porquê estamos aqui. Esse podcast é para que a gente possa falar sobre a família. Entendemos que a importância da família e como isso precisa ser difundido. E então, se você acredita na família assim como nós, esse lugar é para você, esse podcast é seu também. Então, fica à vontade, sinta-se em casa. A gente quer colocar um lugar na mesa aqui para você conversar com a gente durante esse episódio. Mais um episódio do lado do meu amor. E a gente vai ter uma conversa muito legal. Você está animada para hoje? Como você está? Como você vem para esse episódio, meu amor? Eu venho muito animada, ansiosa como sempre, nervosa. Sempre aquele frio na barriga, mas muito feliz e muito animada porque hoje a gente está com um episódio muito especial. Eu amo histórias, eu sou apaixonada por histórias e hoje a gente tem uma história maravilhosa, linda, de muita superação, de muito amor, dedicação e muito respeito e honra, né, amor? É isso. Então, hoje você está aqui que já é convidado do nosso convidado, ou se você está aqui porque conhece já o nosso podcast, a gente quer realmente aumentar a tua expectativa para nossa conversa, porque realmente hoje nós vamos ouvir coisas que possivelmente você ainda não ouviu, ou você vai ter a oportunidade de ter pensamentos, raciocínios, coisas preciosas para ajustar a sua maneira de pensar vida, na maneira de você pensar cuidado, na maneira de você pensar família. Então, realmente, a gente quer te convidar. E para essa mesa, a gente está com quem, meu amor? Vamos lá, apresenta pra gente. Nós estamos com ele, Matheus Almeida, de 37 anos, advogado. Mas, assim, nada disso é mais importante do que o que ele tem feito, né, pela sua mãe, Dona Isilda. Matheus, seja muito bem-vindo. E eu vou tirar essa pulseira. Prazer estar aqui. Porque já está batendo na mesa. Muito bem-vindo, Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né, bater um papo, dividir histórias, experiências. E agradeço estar aqui com vocês hoje. Que bom que você topou o nosso convite. Nós esperamos verdadeiramente que você seja inspirado pela história do Matheus. Bom, não vou dar spoiler, né? Senão, deixa ele contar. Vamos já começar esse bate-papo aqui já perguntando, né, Matheus, para quem não te conhece, para quem está te assistindo aqui, está tendo contato com você pela primeira vez, de onde você vem, né? De São Sebastião, né? Do Paraíso, Isso. Minas Gerais. E conta um pouco pra gente da sua história. Bom, meu nome é Matheus Almeida, eu tenho 37 anos, sou filho da Dona Zilda, que é a grande... Eu sou um filho único de uma mãe única, né? Filho único. E então, a minha história começa em Minas Gerais. Eu nasci no norte de Minas. Na época, minha mãe estava grávida em BH. E por conta de toda uma questão que envolvia meu pai na época, ela foi com minha tia para o norte de Minas, que ela morava lá na época, né? Eu nasci e voltamos para Belo Horizonte. Lá ficamos alguns anos, depois fomos para Uberlândia. E aí, quando eu tinha os meus 6 anos, fomos para São Sebastião do Paraíso e estamos lá desde então. Que é sul de Minas, então, assim, eu sou mineiro do sul de Minas, né? Mineiro que só andou e continua em Minas. Continuei em Minas. Foi pro norte, foi pro centro, foi pra Berlândia. Não quis sair do pão de queijo, não quis sair do doce de leite. É só uma pergunta assim, para quem não conhece o sul de Minas, quais são assim as grandes características do sul de Minas assim? Povo hospitaleiro, né, que sabe cozinhar bem. O melhor pão de queijo de Minas está no sul de Minas. Eita! O melhor queijo tá lá, Serra da Canastra, sul de Minas também. Então, assim, a nossa região é apaixonada. muito rica, tanto em pessoas quanto paisagens e sabores. Então, o sul de Minas é isso aí. Cara, assim, é fascinante, né? Você chega, eu tenho essas lembranças de sempre, quando eu vou pra Minas, é assim, você senta na mesa pra comer, parece que é ceia de Natal. Todo dia é ceia de Infinito. Natal.
Aí você senta, aí você come. Aí quando você tá satisfeito, né? Vem alguém, olha pra você. Mas você não comeu nada, bobo. Come mais um pão de queijo. Essa menina não come nada. Tem um Por isso doce que é ainda, né? magra. Tem um doce. Nossa, come aqui. Aí tira, vem um bolo, aí vem um leite, um outro doce, enfim, não acaba nunca. Você nunca levanta da mesa. Mas as lembranças que eu tenho de Minas são assim, Muito bom. são de muito povo muito, como você falou, hospitaleiro, né? Sim. Então acho que essa característica até que você carrega na vida pessoal, né, vem muito dessa cultura do povo, né? Porque você cresceu vendo isso acontecendo, né? Sim, com As certeza. pessoas acolhendo e tudo mais, né? É um povo muito acolhedor. Minas tem essa característica aí. Hospitalidade é um dom, né? É um Dom dom. de ser, como que a gente pode descrever esse dom É da um hospitalidade? dom espiritual, um Dom, dom dom de ministerial, servir? Sim, Dom de sim. servir, né? Receber as pessoas, acolher, sem dúvida. Você acha que o Matheus tem? Sem dúvida. Então, Obrigado. conta um pouquinho pra gente, Matheus. O Matheus, ele cuida da mãe dele há mais de 14 anos, né? Ele tem um cuidado especial com ela. Conta pra gente, né, como que foi que aconteceu, né? Como que foi essa fase onde você estava, né? No final da sua faculdade de Direito, sua mãe, né, estava já aposentada ou não? Sim, tá Já estava aposentada. aposentada. O que aconteceu nessa fase? Bom, vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho para Claro, contextualizar. tudo o que aconteceu. Eu sou filho único, né? E a nossa família sempre foi uma família pequena, uma família de 2. Então, eu com a minha mãe e a gente sendo parceiro um do outro, né, durante toda a vida. E aí tudo ia muito bem, né? A gente tinha sempre uma proximidade muito grande, uma relação de mãe e filho comum, normal. Até que quando eu tinha uns 24 anos, eu estava no final da faculdade, a minha mãe já estava aposentada, mas ela sempre fazia exames todos os anos, exames de rotina, ela fazia o Papa Nicolau todos os anos. E aí, num desses exames de rotina, a médica pediu os exames, fez os exames, e aí, quando ela foi ver o resultado, foi diagnosticada com câncer no útero. Isso foi no final de 2010. Eu me recordo que era mais ou menos uma segunda ou uma terça-feira. E aquela semana, aquele dia foi um dia muito triste para nós, que né, nada mais natural que seja muito triste. E nós ficamos muito abalados com aquela notícia. E eu lembro que naquela mesma semana, a minha mãe tinha saído para resolver algumas coisas. Eu estava em casa quando o telefone tocou. E aí, no que eu atendi, era um homem se identificando como cabo do Corpo de Bombeiros, perguntando se eu era filho da Zilda e me informando que ela tinha acabado de ser atropelada. Uau. E que estava no pronto-socorro e nós morávamos até perto do pronto-socorro. Eu, mais de repente, saí correndo, cheguei no hospital e lá fui informado que ela teve uma luxação do fêmur, que é quando o osso sai do lugar. E o médico falou assim, ó, é o seguinte, daqui do pronto-socorro, a gente tem que encaminhar ela para Santa Casa para poder voltar para o lugar de novo. E assim foi feito. Ela saiu do pronto-socorro, foi para Santa Casa. Chegando lá, o médico voltou para o lugar, foi a perna direita, e de lá nós voltamos para casa. Já na preocupação do que a gente ia fazer com o tratamento do câncer. E aí, minha mãe, ainda com certas dores, nós começamos a ir até a cidade de Passos, onde tem o Hospital do Câncer, e o tratamento seria feito lá. Cidade um pouco maior, mais estrutura. Sim, tem o Hospital do Câncer lá, muito bem estruturado, e a gente começou a ir para fazer os exames, para ver que tratamento seria feito. Então, isso minha mãe sem andar, porque doía muito a perna. Então, a gente ia de ambulância, e isso foi ao longo de um mês. Ela fez os exames, e o tratamento escolhido na época foi a radioterapia. E antes de iniciar a radioterapia, era o retorno dela no ortopedista, para ver como estava a perna. E tirou um raio-x e voltamos no ortopedista. E lá ele nos informou, falou assim, ó, o seguinte, eu não sei te dizer se foi há 2 minutos atrás, se foi uma semana, se foi 10 dias, mas o fêmur saiu do lugar de novo. Saiu do lugar, luxou de novo. Isso pode ter sido no transporte, durante o sono, na fisioterapia, a gente não sabe precisar. A única coisa que ele disse é, como eu não sei quando foi esse momento, a gente precisa fazer uma cirurgia, que é colocar uma prótese no fêmur. Como se dá essa cirurgia? Você serra a cabeça do fêmur e coloca uma prótese de metal ali e uma prótese num lugar que chama acetábulo. Então, fica metal com metal. Só que ele, sabendo a condição do câncer, nos disse, ó, vamos tratar o câncer primeiro. A cirurgia tinha que ser feita antes por conta de rigidez de músculo, de nervo, mas o câncer
tem uma prioridade em relação à cirurgia. tratamento, né? Aí lá vamos nós, ela com a perna luxada, e a nossa rotina era mais ou menos assim. Nisso eu já tinha me formado, e eu estava ali por conta exclusivamente da minha mãe. Então, eu acordava mais ou menos umas 5 horas da manhã e preparava ela, e era da cama para a ambulância, da ambulância para a cadeira, da cadeira para a mesa de radioterapia. A gente ia para Passos todos os dias. Foram 28 Todos os dias. sessões de radioterapia Todos os dias. nessa mesma rotina. Acorda cedo, vai, aí dava 1 hora da tarde, a gente já voltava para casa. Feito todo esse tratamento de radioterapia, foi feito mais 4 sessões de braquiterapia, que eu confesso que eu nem sabia que existia. É uma radiação que ela é no local mesmo, introduz a radiação no local. E aí fez todo esse tratamento e, graças a Deus, o câncer foi curado. Curado o câncer, vamos partir para a parte da cirurgia. Marcou a cirurgia, fez a cirurgia da Resolveu a prótese. questão da perna. Isso. Foi feita a cirurgia, deu tudo certo também. E durante todo esse processo, que ela estava sem andar, ela começou a querer ensaiar uns passinhos. Então, assim, não de forma totalmente dependente. Eu a segurava por trás, assim, ela arranhava uns passinhos, mas ainda sem firmeza, sem confiança, porque ela tinha ficado 4 meses sem andar. E só para entender, nessa época ela estava mais ou menos quantos anos? Olha, Uns 50? 55, 56 anos. Tá. E só um outro dado, no final do tratamento do câncer, ela chegou a pesar 27 quilos. Uau. Nossa, muito pouco. muito pouco. Assim, ela sempre teve a fisionomia magra, mas estava extremamente magra. Extremamente. Nossa, o 27 peso de quilos. uma muito criança. pouco. É difícil até de imaginar. Mano. E aí, Se ela tava com essa idade, você tava... com 24, 24. 25 anos. Tá. Uhum. E aí, findado o tratamento do câncer, feita a cirurgia, a gente caminhava para uma recuperação, né? Bom, agora vai melhorar. E aí, um dia à noite, ela me chamou, eu não sei como é que se chama aqui, mas como ela estava numa condição de acamada, se usa um artifício que chama comadre, que você coloca uma espécie de... Como se fosse uma bacia, ela tem um formato côncavo, e aí a pessoa levanta o quadril, ou você coloca embaixo do quadril, e é onde a mulher faz urina ali, e você retira e joga no vaso depois. Então ela me chamou, falou que precisava ir no banheiro, que queria, né, usar a comadre. E eu estava no meu quarto, quando eu cheguei, foi muito nítido. O semblante dela, do lado esquerdo, estava completamente paralisado. Uau. E, assim, de ver na TV, campanhas, na hora que eu vi, assim, é um AVC. Sobrancelha, boca, braço não se movia. E isso era de madrugada. Na hora que eu vi aquilo, eu não pensei 2 vezes. Não liguei para ambulância, eu peguei ela rapidamente. E se ela pesava ali 27, 30 quilos, ela começou a pesar 80, porque eu não tinha firmeza para pegar. E eu peguei ela, não sabia para onde que eu ia. Aí eu fui para um ponto de atendimento da Unimed. Aí lá eles falaram que tinha que levar para Santa Casa. E chegando na Santa Casa, ela já foi para ala, acho que foi na CTI, não me recordo. E logo depois me deram a notícia que ela tinha sofrido um AVC isquêmico. Do lado direito do cérebro, né? Que é o lado direito que comanda o lado esquerdo. E aquilo, para mim, foi um baque muito grande. Porque já vinha de situações delicadas, né? Do câncer, do atropelamento e mais essa. E isso pra gente, foram 3 episódios dentro de quanto tempo? Num período de 1 ano. De 1 ano? De 1 ano. Tudo aconteceu num período de 1 ano. No final de 2010, na mesma semana, foi o diagnóstico e o atropelamento. E ali no começo de 2011, foi, acho que março, que ela fez cirurgia. E tinha uns 2, 3 meses de cirurgia que teve AVC. Aí foi nesse período de 1 ano. E eu fiquei assim, né? Sem saber o que fazer. Eu só lembro que eu fazia o que tinha que fazer. Tipo, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um momento de cada vez, talvez. Sim, até, porque quando a gente pensa, quem às vezes vê de fora, pensa, poxa, eu não daria conta, ou é muito difícil. Na hora que as coisas acontecem, você tira forças. Sim. Onde é que não tem. Deus provém tudo. E aí, inclusive, nessa época, foi uma época que tudo começou a acontecer, que eu fiquei revoltado. Eu briguei com Deus durante esse período. Eu falei assim, gente, como é que pode acontecer essas coisas com a gente? A gente não faz nada de mal. Minha mãe é uma pessoa tão tranquila, tão boa.
E eu fiquei uns 3 anos assimilando tudo isso. E hoje, depois de passar tudo isso que aconteceu, eu vejo que foram episódios que fizeram com que a gente crescesse como pessoa, a nossa relação se estreitasse muito mais, e tudo tem um motivo e um porquê. Então, a gente acabou esses períodos, e aí quando ela teve o AVC, voltou para casa, e aí começou outra luta em casa, que era do cuidado, né? Algo que na minha mente estaria anos à frente, porque a gente imagina o cuidado que teremos com nossos pais muito no futuro e de uma forma leve e gradativa. Amanhã esquece uma chave, depois não consegue subir tanta escada. Às Uma vezes, dificuldade de mobilidade, tem que levar no mercado, uma restrição no médico. alimentar, um remédio a mais. E isso Tudo vai lentamente. bem lentamente. Tranquilo. No meu caso, foi tudo de uma forma muito abrupta, rápida, de repente. Eu não tinha referência de nada, pesquisa de nada. Eu digo que a infância, o nascimento, ele é muito plural. A gente tem muita gente falando sobre, é muito fofo, é uma vida nascendo, tem muita gente... Todo mundo dá opinião. E assim, tem às a vezes... tia, tem a mãe, tem a madrinha. A avó dá opinião porque já cuidou da filha e sabe como é. Não, você cuida desse jeito e assim, para dormir. Agora, a velhice, ela é extremamente singular, porque ela envolve, às vezes, características da velhice que são diferentes, lares diferentes, condutas diferentes. Então, não é todo idoso... E pouquíssima gente falando sobre. Sim. Não é todo idoso que vai ter Alzheimer, não é todo idoso que vai ficar acamado, não é todo idoso que tem uma relação saudável com a família. Então, ali eu estava experimentando algo totalmente novo, muito novo. uma carga muito grande, sem suporte emocional, sem nada que pudesse me ajudar, e fui, aos poucos, aprendendo, entre altos e baixos, batendo cabeça aqui e ali, errando, acertando, aprendendo. E desde então, a minha mãe, ela vem acamada. De lá para cá, outras batalhas foram travadas com relação à saúde. É muito estranho a gente falar disso, mas a cama, eu tinha uma cama normal na minha casa. E em determinado momento, foi sugerido que tivesse uma cama de hospital. Parece simples você trocar uma cama por outra cama. É um colchão, é normal. Mas você vê uma cama de hospital dentro da sua casa, como se estivesse trazendo um ambiente. Muda a cena. Então, eu lembro desse marco como um desafio. Nossa, uma cama de hospital dentro da minha casa. Né? Então, Isso assim, vai se tornar mais rotineiro, né? Você... Dá um frio na barriga. Até quanto minha mãe está debilitada para ter uma cama de hospital, um braço do hospital dentro da sua casa. Né? Uma extensão, né? E aí, depois disso, eu me recordo que teve... Ela se alimentava no começo, né? Quem vê ela hoje... ver ela um pouco mais debilitada do que estava antes. Mas a gente colocava o prato, ela se alimentava, e aí o médico, em determinado momento, achou melhor que não fosse feito mais assim, porque poderia se engasgar. Então, ele sugeriu que ela colocasse sonda gastro. Foi um outro desafio. Que é algo extremamente invasivo. Tem pessoas que têm essa sonda no nariz, e tem pessoas que fazem cirurgia que é direto no estômago. E eu fiquei revoltado de novo. Falei assim, não é possível, vai colocar essa sonda. Só piorando, né? Vai colocar essa sonda, negócio delicado, como é que faz? E aí, É medo muito de novo, esbarrar né? e tal. Como é que vai lidar com Nunca isso? tinha visto isso na vida, nem, pra te falar a verdade, eu nem sabia que tinha essa possibilidade. E hoje, a melhor coisa que aconteceu foi a sonda. Porque ela ganhou peso, ela tem os nutrientes que ela precisa, na medida que ela precisa. Então, naquele momento, a gente acha que é um desafio, que é algo que vai prejudicar, e pode ser a salvação, mas a gente não enxerga, né? A gente É que não é tão enxerga. fora da nossa realidade, né, no dia a dia, e a gente acaba se assustando à medida que isso vai acontecendo, né? E desses desafios ao longo dessa jornada, que de altos e baixos, o último desafio, que foi um dos mais difíceis, que ela sempre teve infecção de urina, normal, uma vez por ano e tal. E ela teve uma infecção de urina um pouco mais grave, foi internada, e nessa internação ela contraiu uma bactéria hospitalar. E quando ela contraiu essa bactéria, dali para frente ela teve uma sequência de 13 internações. 13. Teve dias dela ter alta, ficar 5 dias em casa e voltar. E numa dessas internações, ela estava assim à noite, a saturação dela baixou, ela entrou em coma
e ficou entubada por 4 dias. Meu Deus. E naquele momento, assim, as pessoas chegavam para mim já num tom de despedida. Matheus, tem que se preparar e tal. E eu falo, não é possível. E vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Ela ficou 4 dias entubada e se recuperou e conseguiu voltar para casa. Mas foi puxado também. E, rapidinho, só enquanto você está comentando, acho que é interessante compartilhar para quem está assistindo e não conhece a história do Matheus. Acho que vale super a pena a gente falar do Instagram, assim, né? Só para conduzir as pessoas que estão assistindo. Isso, dá né? uma olhadinha. Ele tem um Instagram que basicamente se dedica para compartilhar essa jornada de cuidado, né? Sim. Você consegue falar qual é o Instagram para as pessoas que estão assistindo já Claro. darem uma Já dá olhada uma e continuarem ouvindo essa conversa a Isso. partir desse background, né? Ótimo. Quem quiser acompanhar, eu posto mais no Instagram, que é @mateus.almeida com 2 L's. E essa jornada da internet também foi algo muito bacana também, porque foi o seguinte, depois que teve o AVC, que a poeira baixou um pouco, eu fui ver recursos para minha mãe melhorar, né? Tinha esperança que ela voltasse a andar. Há casos que têm AVC, de pessoas que têm AVC, que retornam a andar normalmente, enfim, que não tem tanta sequela. E aí, uma das atividades escolhidas foi ecoterapia, que é no cavalo. E aí, um dia, ela estava fazendo ecoterapia, aí eu tirei uma foto dela de forma despretensiosa e postei no Facebook na época. E quando eu postei no Facebook, teve uma resposta tão bacana, uma chuva de carinho, de afeto. O pessoal abraçou de uma forma tão sincera que eu falei assim, pô, eu acho que eu vou começar a compartilhar as coisas aqui. Caramba, foi assim então que despertou esse interesse. E aí, porque é o seguinte, teve um período que eu só tinha o pessoal que acompanhava na internet, que era a minha rede de apoio. Então, funcionava mais ou menos assim. Eu pensava em alguma coisa diferente para fazer com a minha mãe. Eu jogava isso para a internet me respondia. Pra te devolver uma espécie de afeto, uma espécie reforço, né? de continue, força. E com isso eu ficava bem, me sentia motivado. E aí eu motivava outras pessoas e tinha energia para continuar cuidando da minha mãe e tendo ideias de coisas para fazer com ela. Retroalimentando. Isso, exatamente. E eu sou a ponte dela com a internet. Minha mãe não chegou a ter esse traquejo com o mundo digital. Então, eu trago para ela o feedback das pessoas, que ela é Isso muito também querida. dá e isso positividade para ela. Muito legal. Porque, imagina, você numa Ecoa, situação na cama, tanto tempo. Perde o contato com as pessoas. Perde o contato, assim, com amigos. o mundo, com o social, tudo, exatamente. O contato dela é com a TV e com o que eu trago para ela. Então, de lá para cá, eu fui inventando maneiras. Então, assim, a internet foi um curso muito bom que fez despertar a minha criatividade para que eu pudesse direcionar para o bem dela e para o meu. Porque durante muito tempo, eu pensava assim, não, eu estou fazendo isso para minha mãe. Mas aquilo refletia em mim também. Porque eu sentia que ela estava bem, eu sentia que isso, às vezes, inspirava e ajudava outras pessoas, e volta em forma de gratidão. Então, é isso que você falou. Né? E reforça positivamente, emocionalmente você. Exatamente. Porque você dizendo, a gente consegue fazer esse exercício, não dá para ter uma noção completa, mas a gente consegue fazer o exercício da empatia, de se colocar no seu lugar e imaginar o quão duro, emocionalmente desafiador para você foi ter essa sequência de cenas. Você falou algo que me destacou muito, que as pessoas falam assim, caramba, como que você consegue 14 anos fazer isso? Na verdade, jamais você conseguiria por 14 anos. Você tem aquele dia. Né? E aquele dia é o dia que você tem, e aí você tira força, Deus te dá força, e aí você, né, tem aquele dia. E você falando naquele dia, o que acontece? Quando essas coisas começaram a acontecer, você é confrontado com a brevidade da vida. Então, você pensa assim, poxa, ela passou por isso e ainda está aqui, passou por isso e ainda está aqui. E aí, as datas comemorativas, as datas festivas, aniversário, Dia das Mães, continuam tendo seu significado, mas você começa a colocar dias normais sendo dias especiais. Então, é onde É o dia, eu tenho esse dia. Exatamente. Que aí você traz coisas diferentes para um dia que era para ser comum. Uau. Porque você pensa naquele dia, que você disse, que você está vivendo um dia de cada vez. Então, quando tudo aconteceu, eu olhava para o futuro,
tô sendo bem sincero com vocês, eu não imaginava Sim. 3, 4 anos à frente. Eu falei assim, Eu não, imagino. do jeito que tá indo, minha mãe não vai viver muito mais. As notícias que vinham, o feedback de um especialista, às vezes até um reporte da família, né? A maneira como a família, às vezes, já vai até te acalentando, meio que, força, Matheus. E a própria falta de experiência também não dá pra gente Como que eu vou lidar com isso? Né? chão pra imaginar o futuro, né? Aí você Fala, não como que imagina. eu vou conseguir? Será que eu vou sustentar Agora, isso? Conectando a brevidade, me ressalta muito uma coisa, que na verdade nenhum de nós tem essa informação de quando é o nosso próximo dia, ou quando que as coisas vão mudar drasticamente. E é muito interessante você falar isso, porque eu aprendo com você, e acho que quem está em casa assistindo também já aprende a importância da gente fazer tudo o que precisa ser feito agora. A gente não tem noção e ideia do que está na próxima página do livro. Não tem. E é justamente isso que às vezes as pessoas esperam para começar a agir, né? Espera um familiar acontecer uma coisa ruim, espera ficar doente, enfim, para poder fazer algo que dá para fazer hoje, né? Não, dia de aniversário eu ligo, tá chegando o dia de aniversário eu ligo para saber como é que ela tá. Por quê? Você Por que pode... não liga hoje, né? E às vezes são condutas. Eu tenho para mim que, fazendo para a questão do idoso, o idoso ele já viveu muito, ele já, às vezes, ganhou todos os presentes que poderia ganhar. O que resta para ele, o que ele deseja, é presença, é atenção. Uma ligação vale muito, né? Como é que foi seu dia? Você escutar como é que foi o episódio da novela. Olha, Pra gente pode ter, nossa, eu vou escutar esse episódio de novela, nem assisto novela, mas pra pessoa que tá do outro lado, isso tem um peso tão grande de você ser escutado, porque a pessoa, ela quer a atenção e o carinho, porque eu acho que a gente leva uma vida inteira para entender o nosso propósito aqui, que é o afeto, o senso de comunidade, o senso de carinho com o próximo, o senso de família, né? E então as pessoas percorrem uma vida inteira para chegar lá e ter arrependimentos de coisas que poderiam ter feito um pouquinho de cada vez, aos poucos, né? Se ligado mais, sim. dado mais atenção. Você se lembra daquela pesquisa que há poucos dias a gente conversou sobre ela, que falava que... era uma pesquisa que falava sobre... Uma pesquisa que pesquisava, ótimo. A pesquisa que falava sobre o índice de felicidade, onde que ele se encontrava. E aí, os dados trouxeram que as pessoas só realmente são felizes por conta dos relacionamentos que elas estabelecem durante a vida. Nada além disso. É Traz exatamente felicidade. dos últimos dias, né? Nos últimos dias de vida, se a pessoa tem uma Isso. data diagnosticada por algum médico, alguma coisa assim, você pergunta para esse tipo de pessoa na situação o que de fato importa, ela não vai listar nada que seja material, nada Ela vai que listar os seja relacionamentos. desejável, que talvez na nossa vida natural é o que a gente está correndo atrás. A pessoa está nos últimos 30 dias de vida, ela não vai desejar ter um apartamento. Cara, não importa. Ou ela não vai não. ter, ela não vai Trocar falar de assim, carro. traz o meu Mustang aqui que eu quero ver ele antes. De verdade, não importa. Falta Aí a 30 dias para eu morrer. Me dá um par de joias. E a pergunta exatamente faz é essa. sentido. Eu acho que se você chega no final ou passa por uma situação como essa, você descobre essa informação, nós não deveríamos sair dessa informação e continuar desejando tanto o que não é digno de desejo. E se dedicar mais ao afeto e à relação um ao outro de amor, né? Então, eu acho que conectando isso, fazer uma pergunta para ti, como filho, o que você entende que você, por causa dessa circunstância, você teve um privilégio de aprender algumas coisas que, por exemplo, você está me ensinando hoje, que às vezes você nunca imaginou na sua formação, na sua carreira, de que você teria esse conhecimento empírico de vida que já está relacionado à vida cotidiana, ao afeto sem nada em troca, o amor pelo amor e não pelo que vai ser devolvido, né? Sim. O que você destaca como filho que você aprendeu nesses últimos mais de 10 anos aí? Olha, o que eu aprendi, que eu posso dizer é o seguinte, por mais que eu diga como foi a minha experiência, nossas experiências com
experiências como filhos, netos, né? Elas serão diferentes, né? Porque são histórias e vidas diferentes. Mas algo que é comum é o relacionamento. Então, por exemplo, você pode ter uma experiência diferente da minha no cuidado, no traquejo, no dia a dia. E eu posso compartilhar isso com você e aí trocar uma ideia, pode ser útil uma coisa ou outra. Mas algo que é genuíno e algo que tem a ver com todo tipo de cuidado é o carinho, o respeito e o relacionamento ao longo do tempo. Porque por mais que um filho, um neto, um parente que seja, que nunca teve uma troca, nunca teve afeto, por mais que aqui está um curso completo de como cuidar, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Porque tem um cultivar, né? Exatamente. O relacionamento ele é cultivado. E todos os dias, né? E é algo que a gente não tem noção do quanto isso vai ser importante lá na frente. Porque por mais que as pessoas achem que seja difícil o cuidado, sim, tem partes ali do traquejo do dia a dia que realmente não são fáceis. Eu não vou mentir, não tem. Só que imagina, você passar por algo difícil com uma relação difícil. É diferente de você passar por algo difícil com uma relação tranquila. Porque ali você vai ter duas coisas te puxando. Que é o problema por si só, que não é fácil de lidar, e um conflito familiar que seja, algo que não está bem resolvido, né? Algo, falta de carinho, falta de afeto. E aí... Vocês tinham essa boa relação antes de tudo isso acontecer, né? Acho Sim. que isso foi crucial. Né? Ouvindo a história, eu consigo ver soberania divina, assim, uma forma como Deus preparou você para servi-la. Porque a cadeia natural seria... Os pais nos servem, cuidam de nós, nos preparam, etc. e tal. E ela fez isso. Mas eu ouvindo a tua história, seu pai não estava... Seu pai não fez parte desse processo. E aí você colou com ela. E aí, olha, eu consigo ver na timeline, assim, como que a mão de Deus foi muito boa. Porque se não fosse você... Se você não tivesse sido tão linkado e ligado a ela com amor genuíno, é muito difícil olhar um resultado como o de hoje. Porque você foi uma âncora para ela ali, porque quando ela precisou, ela não estava sozinha. Ela tinha o Mateus. O filho dela estava ali. Ela te chama carinhosamente de quê? No começo, antes, ela me chamava muito de Tico. Hoje, ela me chama de Fiote. Fiote. Então, se não fosse um Fiote, né? Fiote que ela fala? Fiote. Esse carinho, né? Meu, eu não consigo imaginar, mas o tamanho dessa potência, da força que você dá para ela é algo lindo, digno de ser aplaudido por todos, assim. Então, eu quero aqui também honrar você, te dizer obrigado por fazer o que você faz, porque você não só me inspira, nos inspira, mas inspira a todas as pessoas que vão ouvir a tua história. Que o mundo seja mais assim e menos sedento de favores por posição, mais por doação, né? Então, mas eu consigo ver muito Deus na tua história, te colocando no lugar certo. Olha que louco que eu consigo pensar agora. Você, às vezes, na tua juventude, mocidade, às vezes até desejou um desvínculo ou um sair para viver algo. Mas existem situações na nossa vida que Deus não permite. E na hora a gente não sabe por quê. Na hora a gente até teima e fala, caramba, eu queria viver tanto uma experiência, eu queria tanto sair, eu queria tanto fazer algo diferente. Mas existe uma força que é sobrenatural, que é o próprio Deus, protegendo a linha do tempo inteiro, porque Ele sabe o que vai acontecer. E não te desvinculou de uma maneira abrupta para que você estivesse ali e usar você como um agente, né? Eu vejo você sendo usado como um agente de Deus na vida dela para levar saúde, cuidado, afeto e nos inspirar aqui, né? E nessa conversa e as pessoas que te acompanham no Instagram e na vida. Eu imagino que na cidade as pessoas devem super te reconhecer também, né? Como é que é essa relação? Porque a cidade é pequena, né? Como que você vê esse cuidado? Todo mundo conhece a dona Zilda? Essa história, né? Dona Zilda. Então, lá na cidade o pessoal conhece minha mãe. O legal é que, assim, ao longo dessa jornada, a gente fez coisas muito especiais. Eu tive a possibilidade... Perdão. Tomar água aqui. Toma Fica à vontade. aguinha. Vou te Hora acompanhar, de né? hidratar a voz.
Ao longo dessa jornada nossa, teve episódios que foram muito marcantes, né? Eu lembro que... Eu vou falando as coisas, vou até arrepiando aqui. Eu lembro que teve uma promoção de uma companhia aérea em 2016. O prêmio era assistir a abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Uau. E aí era um ganhador, o ganhador com um acompanhante, assistir os Jogos, almoçar com 2 atletas olímpicos e tinha que mandar uma frase. Eu lembro que eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, a gente vai nisso aqui. Eu falei desse jeito, a gente vai. Aí peguei, fiz a frase e acabou que foi votado e tal, a gente foi escolhido, a gente foi lá, assistiu a abertura dos Jogos Olímpicos. Ai, que Uau, legal. que Foi, especial. nossa, uma experiência muito, muito, Que muito massa. bacana mesmo. E aí, por conta disso, causa um burburinho na Todo cidade. mundo ouve falar. Né? E ali por conta da rede social também. Outro Sim. fato que foi muito bacana no longo dessa jornada nossa, porque assim, o que eu tinha pra mim? Assim, ó, tenho que adaptar certas coisas e certas situações para que ela tenha experiências bacanas, né? Então, uma delas teve o especial do Roberto Carlos, que tem todo final do ano. E aí, ela virou e falou assim, Matheus, eu quero ver. Aí eu falei assim, tá. E saí à tarde, falei assim, era naquele dia. Não, peraí, dá pra fazer um negócio diferente. Aí eu passei numa loja que vendia essas coisinhas mais baratas, assim, peguei umas letras, mandei fazer um cardápio e fiz um camarote para ela, em casa. Camarote, Dona Zilda. Excelente. Aí tinha os itens, né? Na época ela podia comer alguma coisa pela boca ainda. Então, tinha lá iogurte, alguma coisa assim. E a moeda de troca era beijo e abraço. Né? Pra poder não tinha pagar, dinheiro, poder pagar. isso aí. Aí eu me vesti de segurança, tudo. Mas, assim, a história por si só, aquele momento foi muito bacana. E eu compartilhei na rede social na época. E o mais legal foi que o próprio Roberto Carlos repostou na rede dele. Então, nós somos a única interação dele com o fã na história do perfil dele, no Instagram. Uau. Ele não usa o Instagram, né? Mas aí os fãs vieram falar pra mim que é o seguinte, tem a assessora que cuida do Instagram. Sim. E toda fala que tem aspas, é ele que falou. Então, lá na postagem que ele repostou nossa, tem lá um elogio, um comentário falando sobre a nossa relação. E isso é de uma grandeza. Nossa, olha onde a gente foi chegar. Sensacional. E sem falar na corrida também. O pessoal conhece a gente também por conta disso. Eu estava vendo uma matéria na TV de pais que correm com filhos PCDs. Eu falei assim, pô, peraí, eu acho que dá para eu correr com a minha mãe. E aí eu adquiri um triciclo adaptado e eu nunca tinha corrido. Um vídeo maravilhoso. Eu nunca tinha corrido, juro. Aquele cara que vai na academia, faz uma esteirinha sem vergonha, Sim, ele sabe? sim. Só pra dizer que Eu nunca foi. tinha corrido. Aí eu peguei esse triciclo, a gente foi, a primeira prova que eu fiz foi a primeira prova da minha mãe. 5 quilômetros. Eu nunca tinha corrido 5 quilômetros na vida. Uau. E aí cheguei na cidadezinha, eu não sabia o que era pace, né? Quem às vezes da corrida sabe o que eu tô Pace. falando. Eu não sabia o que era altimetria, né? Eu não sabia nada disso. E aí comecei a correr. E tinha um pessoal assistindo. É isso aí, vai. Como é que você anda? Eu não conseguia andar. Porque você só começar a andar aqui vai ficar feio, né? E aí... E a galera motivando. E a galera motivando. Então, a maioria das corridas que nós fomos... Hoje eu consigo correr de uma forma um pouco menos amadora. Mas a maioria das corridas que nós fomos juntos... Eu fui motivado pelo pessoal que impulsionava a gente. Sim. Uau, que lindo isso. Porque você começa a correr, você fala assim, ó, agora você começa a andar aqui, vai ficar feio. E era na força, assim, do incentivo das pessoas. E isso tem um peso muito grande, porque era naquele momento que minha mãe conseguia ter um contato com o mundo. Que ela era Sim. querida, que Aplaudida, Vista. um sorriso, Vista, fazia né? tchau pro gentileza, pessoal. né? Muito legal. E receber essa troca, por mais que às vezes eu passe para ela o que vem da internet, receber isso presencialmente Nessa tem hora um é a hora peso que ela também, vive, né? né? Imagina, na Olimpíada, ela experienciou algo, né? E nessa Exatamente. corrida, e as pessoas reagiram. Cara, é bacana demais. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o pessoal lá da cidade Da sabe cidade, quem ela é. E é muito bacana ter o carinho de todos por lá também. demais. É muito legal. Bom. Um abraço pra turma. Qual é o nome da cidade? É São Sebastião do região Paraíso. ali. São Só que aí Sebastião. o pessoal chama, onde é que você é? Sou lá de Paraíso. O pessoal de Paraíso. abrevia. Lá de Paraíso. Vamos Mas abreviar, né? ele falando aqui, me conectou a algo muito legal, Matheus. Que é algo que acho que precisa ser dito em tempos como hoje. Onde a maioria das pessoas estão muito prontas para comentar negativamente, criticar, do que incentivar, apoiar e motivar. Você está dizendo para mim que não só na relação da corrida, mas no dia a dia, quando você publica algo de cuidado da sua mãe
e as pessoas te dão incentivo, como a primeira foto que você postou num cavalo, que foi uma coisa despretensiosa, aquela reação positiva de pessoas que talvez você nem conheça, ela te gerou um feedback positivo para te fazer continuar e gerar uma força Te que você não impulsionar. tinha para você continuar. Cara, isso é muito poderoso. Agora, hoje, a gente tem uma geração de pessoas que estão sendo muito rápidas e muito prontas para fazer o contrário. Para poder... Alguém fala alguma coisa... Cara, sem olhar o contexto, a gente é tão rápido para criticar, tão rápido para comentar algo. E assim como uma motivação, um elogio, um Matheus, que legal, uma reação te motiva, quando a gente tem essa nuvem de comentários negativos, você pode paralisar, atrapalhar, Destruir uma atrasar vida, né? e matar Exatamente. pessoas. Com certeza. Você já teve Então- alguma experiência nesse sentido? Graças a Deus, eu me recordo de ter, acho que 2 experiências. Uma foi... Uma só. Assim, foram 2 experiências, mas que eu me recordo foi uma. Que nas corridas, teve, assim, voltando um pouco para contextualizar a história, numa dessas coisas de fazer com minha mãe, a gente fez uma série de fotos e que ela vestia de Mulher Maravilha, e eu coloquei a câmera em cima e eu deitei ela assim no chão, né, num lugar mais macio, montei um cenário, ela de Mulher Maravilha, e como se eu fosse o bandido, e ela salvando o mundo, ela voando. Aí eu vesti ela de sereia, aí tem ela no mar. E aí a fantasia de Mulher Maravilha ficou lá em casa. Aí numa das corridas eu falei assim, mãe, que tal se você for de Mulher Maravilha? E ela topou na hora. Até porque, assim, tudo que eu vou fazer com ela, né, eu tenho que passar pelo crivo dela, tem que ser algo que Você seja que faz ela isso. goste, confortável Que ela pra tope, ela. né? O dia que eu Ela falei pra queira. ela assim, mãe, vamos andar de balão, ela, não, pelo amor de Deus. Aí não vamos não, então a gente não vai. Mas aí teve esse lance da gente correr com ela vestida de Mulher Maravilha, e uma pessoa falou assim, nossa, eu acho que você está infantilizando e tal, que não é por aí. Eu falei assim, eu escutei aquilo, eu não tinha ouvido críticas nesse sentido, e eu falei assim, poxa, eu não acho que seja assim, beleza, sua opinião, e seguir. Mas, pegando o que você falou, isso foi entre vários positivos que às vezes se perde. Mas eu imagino quando a pessoa recebe vários negativos e aquilo tanto que é uma afeta. força, é uma força muito Por mais que tem as pessoas que falam assim, eu não ligo para comentário negativo, eu não dou bola. Eu penso assim, aquilo, naquele momento, você pode ignorar. Mas depois que você leu, você não deslê mais. E você vai Entrou a guardando... informação. E você vai guardando isso numa caixinha, numa lixeira, lá no fundo, que a hora que ela enche, você acha que você está triste por outra coisa, mas foi uma série de energia negativa, de pensamentos, Sim. que você nem tava com aqueles pensamentos negativos. E aí você vai por conta dessa galera que não sei porquê, da onde vem esse sentimento, critica de uma forma gratuita, desnecessária, desnecessário. contraprodutiva, que não leva a lugar nenhum. E isso diz muito mais sobre a pessoa que critica Exato. do que quem está sendo criticado. Né? Assim, é uma conduta que acho que tinha que ser abolido, esse tipo de coisa. Né? Mas a gente lida com seres humanos e às vezes atrás de uma tela do computador é um ser muito corajoso, né? Dotado de muitas virtudes, mas tá totalmente corroído por dentro. Infelizmente. Mas é muito bom ressaltar aqui, acho que a gente fazer esse coro, né? Aumentar esse volume. Viu na sua vida alguma coisa que você pode declarar à vida, de você motivar, de você, cara, para e faz. Você é um exemplo disso. Você foi motivado por pessoas que não te conheciam. Exatamente. Porque elas cara. pararam e fizeram algo. Então, assim, não vamos ser seres humanos passivos, neutros às ações da vida. Acho Assim, que até, sabe? posso até comentar em relação a isso que você está falando, porque a gente está falando que a palavra tem poder, que ela pode trazer vida e ela pode trazer morte. Mas esse ponto que você trouxe agora é muito interessante, porque existe muitas pessoas que ficam no ponto da neutralidade. E eu vejo nesse sentido que a neutralidade é mais morte do que vida. Porque a partir do momento que você tem uma oportunidade de elevar a vida de uma pessoa e não faz, você está perdendo a chance de fazer alguém feliz, de fazer alguém se sentir bem. Então, por que não? Por que não motivar todas as vezes? E eu acho que a rede social hoje, ela está numa pauta muito grande, porque é onde as pessoas passam mais horas por dia ali, rolando o feed, vendo o que está acontecendo na vida das pessoas. Então, por exemplo, às vezes a gente tem ali
uma notícia de uma pessoa que agora acabou de contrair um câncer. Pronto, chuva de comentário, ok, nananã. Se tem uma conquista que a pessoa mostra, não vai ter comentário, ninguém vai falar, ninguém vai curtir. Então, assim, também tem esses contrapontos, né? Das pessoas comentarem o dissabor, comentarem aquilo de ruim e não comentarem uma conquista, algo que a pessoa alcançou, ela passa neutro dali, entende? Tem poder, né? Então, assim, poder nas palavras. a conclusão, né? Se você tem a chance de sempre elevar a vida de uma pessoa, eleve, né? Fale palavras positivas, deseje o bem para as pessoas, porque aquilo ali, às vezes, você não sabe o dia da pessoa, como que está sendo. Uma palavra que você fale, uma palavra que você comente, seja pelo Instagram mesmo, pelo direct, pelo post, ou seja, no WhatsApp, você pode mudar o dia daquela pessoa. Então, não fique neutro. Acho que o neutro não é positivo. Não é. Muito bom, eu concordo. E aí eu queria te perguntar se durante essa história, se você já teve pessoas que foram, que te deram feedback de, pô, Matheus, obrigado, por causa que você está fazendo isso, eu estou fazendo aqui pela minha avó. Já teve esse tipo de feedback que, por causa das suas ações, outras pessoas... Já. Assim, é muito bacana porque a ideia é justamente essa, né? Eu acho que, assim, se eu tenho uma ideia e faço, o que eu quero é mais que você faça também, ou transmita aquilo Inspirar para que outra te pessoa inspire. faça. Assim, nessas de fazer, eu já tive feedback. Eu vi o que você postou, eu tive que ligar pra minha avó agora. Porque às vezes vai por esse lado um pouco mais emotivo, do carinho, e aonde a pessoa se desperta, né? Eu penso que ali a gente formou uma espécie de comunidade, e graças a Deus são pessoas que nos acompanham, que torcem pela gente, querem nosso bem, e isso é muito bom. Então, às vezes a pessoa é uma pessoa do coração bom, é uma pessoa boa, só que ela falta, às vezes, despertar. Não, peraí, não, nossa, eu não tô vendo esse vídeo aqui, cadê minha mãe? Deixa eu ligar pra ela, cadê minha avó, meu pai e tal. E isso é muito bom, né? Porque é onde a gente sente que tá fazendo algo de útil, né? Eu tenho uma gratidão muito grande de poder compartilhar essa vivência minha com a minha mãe e saber que outras pessoas acompanham e podem replicar isso, podem se inspirar de alguma forma. É uma gratidão que não tem tamanho. Ixi, é muito bom mesmo. É muito legal. E você me ensina muito hoje aqui nessa conversa sobre viver um dia de cada vez, assim. Porque muitas pessoas hoje a gente vê, ó, se a gente não cuidar, a gente mesmo vai ser pego de surpresa nesse sentido que a gente estava falando, irmão, que tudo na vida tá levando a gente a tentar antecipar, né? E aí, o que vai acontecer? Quais são os próximos passos? Cara, a gente tem agora. A gente tem esse dia, essa conversa. Como que a gente pode documentar essa conversa de uma forma mais inspiradora para as pessoas que vão ver esse vídeo fazerem algo diferente? Então, se a gente não tiver com essa mentalidade aqui, a gente vai simplesmente ficar abraçando o futuro, né? Então, você cuida da sua mãe, nos inspira aqui nessa mesa hoje e realmente para que você que está assistindo em casa seja inspirado e movido a fazer algo para aqueles que estão perto de você, né? Cuide, ame, se entregue, se doe, sirva, faça, né? Sim, eu quero trazer, inclusive, uma pergunta aqui para o Matheus. Pode ser polêmica, mas eu quero que você fale sem reservas. Em um ponto anterior da conversa, eu perguntei para você sobre a sua relação com a sua mãe antes dos episódios ocorridos, né? E você falou, não, a gente tinha uma relação super boa, sou filho único e a gente sempre conviveu ali, nós dois, como família, e essa relação muito boa. Como que você vê hoje os pais que não falam com os filhos que não falam com os pais, ou com a mãe, ou com o pai, que às vezes tem uma situação mal resolvida e que vai levando, vai deixando. Eu tenho um caso na minha família de uma tia que faleceu e, infelizmente, no dia do falecimento dela, assim, você via algumas pessoas
lamentando por não ter pedido perdão por algo, por não ter falado com ela a vez que ela chamou. Então, assim, uma situação muito, assim, para mim, desastrosa, né? E que faz com que você leve isso para o resto da sua vida, né? Então, como que você vê essas relações? E o que essas pessoas estão perdendo, deixando de ganhar? Sim, nessa de não falta de diálogo entre pais e filhos, enfim, eu vejo de uma forma muito preocupante e eu consigo dividir em 2 aspectos. Hoje a gente tem pais e filhos que não se falam por conta de conflitos, diferenças, pensamentos diferentes, e pais e filhos que estão baixo do mesmo teto e não se falam porque estão no celular falando com outra pessoa em outro lugar. Esses que não se falam, que estão na mesma casa, é falta de vergonha na cara, de sentar à mesa para jantar, de sentar para fazer uma refeição, deixar o que distrai do lado. Então, isso não é falta de afeto, porque vocês estão convivendo embaixo do mesmo lar. É falta de vergonha na cara, porque você pegar meia hora, 1 hora de um domingo, de um dia de semana, é mais corrida, não tem tempo. Vai no histórico aí do seu celular e vê quantas horas você passou na semana. Vai dar umas 20, 24 horas. Eu não tô falando pra você pegar o dia todo para jantar com seu pai, com sua mãe, não. Pega 1 hora, 2 horas, sem nada de interferência. Onde se pergunta como é que foi, e aí, sério, aconteceu isso, né? Então, isso é mais, entre aspas, fácil de resolver. Agora, pais e filhos que não se falam por conta de atritos, pensamentos, isso demanda uma energia um pouco maior e que deve ser despendida agora. Por quê? Se as pessoas mantiverem essa distância, eu não concordei com o que você falou, eu penso diferente, você para lá, eu para cá, você para lá, eu para cá, e quando vê, tem um abismo tão grande que você não tem como nem enxergar o outro lado para pedir perdão, um exemplo. Ficou tão grande, ele não fala mais comigo, também não fala mais com ele. E isso só vai distanciando. Então, se vocês têm algum conflito, alguma diferença, resolva agora, converse agora, não deixe passar o tempo, não deixe passar décadas para você lembrar, né? Eu imagino que o exercício do afeto, do perdão, da convivência, ele deve ser praticado nesse sentido para que não se perca a relação familiar. Porque se você quebrar isso que é genuíno, que é tão humano, que é a família, depois você não consegue, se você não tiver a estrutura, você não vai conseguir ligar isso nunca mais. E isso é a base, faz o que a gente está aqui, são as relações, né? Então, eu acho que as pessoas elas têm que se preocupar com isso, buscar ter esse relacionamento, porque é o que faz a gente ser humano, é o que faz a gente ter alegrias, dividir, compartilhar, aprender, né? E não se distanciar, porque depois, quando vier a faltar, não vai dar tempo mais, né? Exatamente. Tem como não envelhecer? Não, né? Todos nós estamos Todos nós caminhando vamos envelhecer, né? nessa Infelizmente, direção. a gente acaba com a sensação de que esse dia nunca vai chegar para mim. Então, eu trato o meu filho de qualquer jeito, porque eu nunca vou precisar dele. E o filho de hoje é o pai de amanhã, né? Hoje, depois você pode ser pai. Um dia você pode ser pai. E você pode precisar também do cuidado. A gente nunca sabe. Todos nós podemos precisar e um dia certamente iremos precisar, né? E falando disso, acho que está muito ligado à matriz família, né? O matrimônio, o casamento é uma decisão de servir. Eu decido te amar, servir, cuidar de você e, assim, não sei o que vai acontecer. Eu tenho que estar disposto. É um sim tão forte que leva um compromisso que você está jogando para o resto da sua vida. E aí, quando você fala de ter um filho, você começa uma relação, porque aqui na relação de matrimônio é uma decisão que eu preciso fazer, que você precisa fazer em relação a mim, eu faço em relação a você. Em relação ao filho, eu preciso cultivar isso. Então, sua mãe cultivou uma relação de doação a ti, que naturalmente você devolve a ela quando ela precisa. Você não tá... Eu tenho, assim, é quase que, mesmo não conhecendo, mas eu imagino, pelo tanto que você devolve para ela, que enquanto ela esteve
saudável com você, imagina a dona Zilda te servindo, cuidando. Você consegue lembrar um pouco dessa... Sim. Porque, né, Minha mãe é isso que demais. que fez tudo por você, né? Com certeza. A minha mãe, ela sempre foi muito dedicada a isso. Ela foi uma mulher à frente do tempo dela, assim. Na época que a mulher não estudava, ela estudou, que não tinha, que ficava marginalizada de cargos importantes. Ela passou no concurso, foi gerente do Correio lá de Monte Santo, cidade dela. Que legal. Então, e ela, tanto nessas atividades quanto na questão da maternidade, ela sempre foi muito dedicada. Ela, graças a Deus, nunca me deixou faltar nada. E é muito louco falar isso porque, assim, ela também sofreu muito. Muito, muito, muito. Assim, se eu fosse mencionar para vocês o que ela viveu antes com relação à família, a relacionamento, assim, são histórias que muito, muito, muito tristes. E um dia ela virou e falou assim, Matheus, ela já tinha acontecido isso tudo. Ela virou para mim e falou assim, ó, eu sou mais feliz agora do que antes. Uau. Então, aquilo teve um peso para mim, que eu falei assim, pô, o que eu sei que aconteceu, um monte de coisa que aconteceu, e ela virar e falar que é mais feliz agora, né? Então, O significado que você carrega, né? Na sua doação, na sua relação. Isso tem um peso muito grande. E falando em velhice, a gente está presenciando um movimento agora que a gente fala que antes tinha a questão dos pais, aí tinha os filhos, e os avós não estavam vivendo tanto. Hoje a expectativa de vida sobe muito. E hoje a gente tem o que a gente chama de geração sanduíche. São pessoas mais ou menos da nossa idade que têm filhos e têm os pais para cuidar. Então, essa é uma atribuição muito grande. E como você tem uma atribuição tão importante dessa sem o relacionamento familiar? Como é que você divide algo assim? Como é que assim, você fala assim, não, eu não vou conversar. Aí tá, você briga com seu filho, você briga com seus pais, cada um segue seu lado, sendo que pode unir, né? Mais do que nunca tem que unir, porque todos vão precisar de atenção. Então, assim, amanhã é seu filho que vai cuidar de você, vai cuidar do avô, né? Porque eles vão viver muito. É um cultivo, né? Sim. E você falando, a gente sabe também, eu queria pontuar só uma coisa aqui, da importância dos profissionais, né? Existem pessoas que se dedicam profissionalmente para ajudar, né, os idosos, as pessoas que estão em situações mais delicadas, mais limitadas. E a gente reconhece muito, né, com muita honra, esses profissionais. Mas na figura familiar, eu imagino que esses profissionais... Eu queria até te perguntar se você já percebeu algo assim. Se esses profissionais eles reconhecem, é diferente quando tem a figura de mais afeto familiar próxima e quando está só no vínculo profissional, né? Você chegou a viver alguma experiência assim? De ver em cuidados... Porque você está muito presente, né? Imagina se você não tivesse, né? Sim. Vai ter o profissional, de alguma forma vai ter, seja pela saúde pública ou pela forma privada, Sim. mas é diferente, né? É diferente. O profissional, como o próprio nome fala, ele, por mais que o cuidado ele seja algo humano, que não pode ser burocrático, não é mecânico, ele envolve afeto. E que bom que seja assim, ele não envolve o parentesco. Então, por mais que o profissional se dedica, é competente, faz um bom trabalho, ele não vai ser o filho, ele não vai substituir o filho. E nem deve. Esse papel do filho, do neto, do pai, que seja, da mãe... É intransferível. É intransferível. É único. E tem que ser assim, porque a partir do momento que a gente começa a terceirizar o afeto, a gente perde a nossa essência como ser humano. O que a gente está fazendo aqui? A gente está terceirizando um afeto. Você consegue terceirizar serviços, produtos, isso até é natural que aconteça. Agora, transferir o afeto, né? Você deixar que um profissional faça, às vezes, o que você tinha que fazer como parente, filho, né? Pai, como eu disse, é impensável, eu acho que não é por aí. E as pessoas têm que ficar atentas quanto a isso, né? Ver o papel do profissional, mas tá sempre ali no papel de filho, de neto, de pai, de mãe. Sim. O papel é intransferível, né? É seu. Só Sim. você vai cumprir aquela função.
E eu acho que é algo que precisa realmente ser lembrado. Claro. Não dá para você falou muito bem, assim, não dá para terceirizar afeto. Sim. E isso envolve a sua experiência com sua mãe, mas vai envolver a nossa experiência como pais de uma menina de 1 ano. Não dá para tudo bem, eu posso ter uma pessoa ajudando, tudo bem, posso ter, mas não posso terceirizar toda a responsabilidade da minha família a um profissional. Isso é uma sequência de erros. Sim. Que a conta chega, né? Mas eu queria, caminhando aqui para nossas conclusões e tal, e fazer uma pergunta para você em relação a quais são os momentos, assim, que você viveu com ela, que mais te dão orgulho, assim, coisas que você lembra, que você fala, cara, isso aqui, você já comentou alguns, mas existem coisas que talvez te marcaram muito, assim? Sim, cara. Teve uma oportunidade que a gente foi pra praia. Foi eu, minha mãe, uma cuidadora. Hoje, olhando para trás, assim, como é que a gente conseguiu fazer isso? Colocamos tudo no carro, andamos mais de 500 quilômetros, chegamos lá na praia, minha mãe viu o mar. Aí chegou uma hora que a gente foi passear de barco e era um degrau desse tamanho do pier pro barco e juntou uma galera, pegou minha mãe na cadeira e pôs no barco. Então, são momentos assim que eu vou levar para sempre na memória. Foi poder proporcionar para ela momentos assim, desde esses mais complexos, que é fazer uma viagem, né, até os mais simples. Poder acordar assim, ao longo desse período, tem momentos que você fica assim, tenso, que você chega assim, ela tá dormindo quietinha, você chega, nossa, será que tá tudo bem? Será que tá respirando? Sim. E aí ela acorda, e a primeira, uma frase que ela fala muito, que ela fala assim, que o primeiro pensamento do dia dela sou eu, e que ela vira e fala assim, eu já disse que eu te amo hoje. Mas é uma pergunta, por conta das questões dessa parte da demência vascular e tal, ela repete essa pergunta às vezes ao longo do dia. E aí eu respondo, não mãe, hoje você já disse, mas pode dizer de novo. E isso é tão puro, assim, é tão simples. E é simples para mim, e isso tem um peso muito grande, mas pode ser simples para outras pessoas. O cuidado do afeto não é inventar a roda, gente. É às vezes você pegar, cozinhar, às vezes ali perto da pessoa que você ama. Né? É um gesto, como eu disse, uma ligação que seja. A gente está ali, a pessoa às vezes responde uma mensagem, está com o celular toda hora na mão e esquece que liga. Não é igual a presença, mas liga. E aí? Né? A gente esquece que a gente pode ligar para as pessoas. E quando você liga, você está mais presente, né? Mais próximo. Você está 100% ali. Sim, você tem uma resposta. Só de você estar com o celular na orelha, você já não está, né? Tem gente que liga no Viva Voz, né? E continua desatento, né? Mas pô, gente. Nossa, grave. Põe na orelha, pelo menos o seu olho não vai ficar vendo a tela e você, de fato, fica presente nessa ligação, né? Quem era o Mateus antes de tudo isso? E quem é o Mateus hoje, depois de tudo que aconteceu? Olha, eu confesso que se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, eu imagino que minha vida teria tomado um rumo completamente diferente. Por quê? Com todos esses desafios, essas lutas, essas batalhas, eu comecei a olhar o mundo de outra forma. Como eu disse, a gente vê um dia de cada vez, você começa a dar atenção maior, né? Eu tinha um relacionamento bom com minha mãe, claro que tinha. Mas será que eu estava dando muita atenção mesmo? E agora eu tenho certeza que eu faço o meu melhor, né? E isso se deu, felizmente ou infelizmente, com tudo o que isso aconteceu. Você começa a olhar o ser humano de outra forma. A hora que você vê o mundo acontecendo essas coisas contigo, você olha uma vaga um carro parado na vaga de deficiente de outra forma. Você olha um idoso, às vezes carregando uma sacola, você dá uma atenção. Seu olhar muda. Muda o olhar. É como se trocassem suas lentes para umas lentes mais amplas, né? Aquela lente granular, você começa a enxergar mais do mundo. E enxergar mais do mundo... Valorizar o belo, natural, né? Só tem a ganhar, porque você traz o que é bom. Porque o pessoal acha que não tem muita noção, que a gente conversou mais cedo a respeito do elogio, da troca do afeto, do comentário positivo. Experimenta, você que está aí. Experimenta fazer um comentário positivo a uma pessoa que você está atravessando a rua e viu alguém, às vezes um gari, limpando a calçada.
deseja um bom trabalho, um bom dia, é quase que instantâneo o sorriso, o reconhecimento da pessoa. Feedback. E aquilo bate em você, né? A famosa ocitocina. Devolve. Seu dia vira outro. Né? Assim, a gente está falando aqui de relacionamentos familiares, mas isso também dá para aumentar a lente para relacionamentos interpessoais. É o que faz a gente ser humano. E eu acho que a gente poder falar sobre isso aqui é muito bom. Né? Então, resumindo, isso tá aqui hoje para poder conversar disso é ter a gratidão de que eu fiz e continuo fazendo a coisa certa. Porque que eu tenho certeza que eu estou com ótimas pessoas, né? Que se vocês se proporam a fazer um trabalho desse, né? Falar de família, de relacionamentos, de vivência na internet, isso é muito, muito puro. E se eu estou aqui, é porque eu fiz algo bom nesse caminho. Sim. E eu tenho certeza que poder a gente catalisar isso e poder jogar isso na internet, compartilhar com outras pessoas, a gente pode despertar corações, né? Despertar outras almas aí, e que as pessoas possam levar isso consigo na sua vida. Que demais. Sim, sua história é muito inspiradora e traz muita consciência pra gente do nosso papel, do nosso dever como filhos e como pais também, né? Os filhos serão futuros pais, não só pais de pet, inclusive. Né? Sim. Então, a gente está chegando ao final da nossa conversa, né? Foi muito bom, muito bom te receber. Bom. A gente agradece, Matheus, e a sua linda história. Quer mandar um abraço aqui para sua querida mãe, Dona Zilda. Dona Zilda! Abraço para você, desejamos Ela vai muito amor para você. Você é linda, maravilhosa. Saúde, desejamos vida, desejamos força. Você tem um filho incrível. Você fez um excelente trabalho. E, Matheus, nós queremos te honrar também pelo trabalho que você faz, pela dedicação à sua vida. Ela é uma inspiração. Ela nos inspirou, hoje inspirou as pessoas que estão nos ouvindo. Quem já passou por você sabe o quão bem você faz. E a gente quer realmente desejar força. Eu quero desejar a você que você continue, que você seja essa pessoa que transmite vida para sua mãe, para todos à sua volta. Nós te agradecemos, honramos muito você. Sim. E é isso, esse episódio foi um episódio que foi muito legal. A gente ouviu coisas que eu particularmente não tinha ouvido, não tinha parado para pensar. Então, se você gostou de alguma coisa, comenta. Vamos praticar, né, o comentário positivo. Faça isso, compartilha esse conteúdo com outras pessoas. Quero até pedir um recadinho dele, né, para os filhos que são cuidadores hoje dos pais. Sim. Qual o recado que você dá para essas pessoas, né? Bom, é o seguinte, se você se encontra numa situação parecida com a minha, de cuidado, e tá vivendo algo assim, força. Tem momentos que realmente não são fáceis, mas tudo é um aprendizado e esses momentos vão passar e você precisa estar bem e cuidar de si também para poder cuidar do outro, quem seja. E você que às vezes pensa que esse dia do cuidado ainda vai chegar, que bom que você pensa dessa forma, porque a sementinha do amor já está plantada aí. E quando esse dia chegar, por mais que você pense que às vezes não está preparado para isso, você tá. Você só não foi colocado à prova ainda. E que esse dia, quando chegar, seja de muito afeto, de muito carinho, e você não perde por cuidar de quem você ama. Muito pelo contrário, você só ganha. Você ganha como pessoa, a pessoa que está sendo cuidada também ganha, e as pessoas que você busca inspirar à sua volta, seja marido, esposa, filhos, netos, com certeza elas também estão se inspirando e vão se tornar pessoas melhores a cada dia, com exemplos que você pode dar dentro da sua própria casa. Então, é esse recado que eu dou. Espero que fique tudo bem na sua casa. Se não estiver bem, procure melhorar, procure estreitar laços, né? Ligue, esteja presente, converse, mantenha um diálogo e saiba que a sua família, sendo até reduzida igual a nossa, né, que sou minha mãe, ou numerosa, igual muitos que a gente vê por aí, ela não pode deixar de se romper, ela não pode deixar de existir, e ela tem que ser cultivada, um pouquinho a cada dia, que se você plantando hoje, amanhã você vai ter uma linda plantação de girassóis para colher. Muito bom! Lindo. Obrigado. Obrigada, Matheus. A gente agradece muito a sua presença aqui, e a gente vai encerrando, né? Despedindo aqui, a gente se vê no próximo episódio aqui do podcast Família na Mesa. Existem outros episódios que já estão gravados, então você pode navegar aqui pelo nosso canal e encontrar muitos conteúdos que vão realmente ajudar você a viver melhor família. Obrigado beijinho pela sua presença. Fechar. Um beijinho. E é isso. Tchau, gente. Valeu. Até mais.